Como sabemos todos, na próxima terça-feira, dia 5, a Comissão Europeia tem, o Colégio de Comissários reúne e estarão em cima da mesa a possibilidade da aplicação de sanções a Portugal e à Espanha. Eu queria repetir aquilo que tenho dito. O déficit de 2015, se excluirmos o efeito Banif, ficou em 3%. Quem reporta o déficit nominal para efeitos do procedimento de déficit excessivos são as autoridades estatísticas, ou seja, o INE e o Eurostat, e um déficit nominal de 4,4%, descontando 1,4% do Banif, dá um déficit de 3%. Aquilo que nós notamos é que as preocupações em Bruxelas se prendem essencialmente com a política que tem sido seguida por este governo e por esta maioria. Temos ouvido múltiplos responsáveis, parceiros europeus, instituições europeias e não só, analistas de mercado, virem fazer sucessivos alertas com crescente preocupação sobre aquilo que se está a passar atualmente, e são preocupações e alertas que não devemos ignorar. Até ao momento não tiveram ainda consequências para os portugueses, mas um desvio da trajetória que o país deveria seguir terá certamente consequências. Aquilo que todas estas declarações demonstram é falta de confiança e credibilidade, sobretudo relacionados com o Orçamento de Estado para 2016 e com o Programa de Estabilidade que foi apresentado por este Governo no passado mês de abril e que define a trajetória para os próximos anos. Se o Governo anterior tivesse continuado em funções, se eu ainda fosse Ministra das Finanças, garanto, esta questão não se estaria a colocar para Portugal neste momento. Não posso também deixar de assinalar as contradições da retórica política do Governo. Nós temos ouvido sistematicamente o Primeiro-Ministro referir-se a um déficit de 2015 de 3,2%, que não é correto. É boa verdade que eu tenho ouvido o Ministro das Finanças nunca confirmou este número e nunca se referiu a este número, mas ainda esta semana vimos a Direção-Geral do Orçamento dizer que, eventualmente, o déficit teria ficado em 3,1%. Ora, a Direção-Geral do Orçamento é um organismo que está na tutela do Ministério das Finanças e eu queria recordar que no dia 10 de dezembro de 2015 tivemos um Conselho de Ministros extraordinário em que, com grande pompa e circunstância, o Governo anunciou que que o Governo anterior não tinha deixado as contas de modo a garantir um déficit abaixo de 3% e que por isso seriam tomadas medidas extraordinárias para garantir esse resultado. Essas medidas foram decididas, anunciadas e deduzo ou espero que tenham sido postas em prática. Na verdade, se agora viesse a revelar-se um déficit de 3,1%, eu diria que só com muita incompetência um governo que fecha um orçamento e que tomou medidas extraordinárias é que poderia ter permitido uma derrapagem de 0,1%. É algo que no fecho das contas seria sempre controlável se o governo tivesse de facto essa intenção. Aquilo que nos preocupa e que nos deve preocupar a todos é o contexto em que estamos e o facto de, inegavelmente, a preocupação sobre Portugal estar a aumentar, de estarmos a ver cada vez mais alertas. Cabe a este Governo, e este Governo tem todas as condições, tem todos os instrumentos, para, junto dos parceiros europeus, junto das instituições, criar a confiança, reiterar que fará tudo o que for necessário para prosseguir a trajetória de consolidação orçamental, de crescimento, que herdou do anterior Governo e voltar a ter a confiança e a credibilidade que recebeu quando tomou posse no final do ano passado. E fico à disposição para as vossas questões. O que é que faz com tanta confiança, se fosse Ministro das Finanças, neste momento, este cenário não estaria sequer em cima da mesa? Porque a questão que se coloca verdadeiramente é aquilo que está a ser feito ou aquilo que tem estado a ser feito nestes últimos meses de governação. São as dúvidas fundadas quanto às metas que estão inscritas no cenário macroeconómico, às metas orçamentais, os anúncios constantes de reversões de reformas estruturais que tinham sido postas em prática e que foi com a base desse trabalho, do esforço feito pelos portugueses, dessas reformas postas em prática, que nós conseguimos de facto merecer a confiança e a credibilidade dos nossos parceiros externos. Ora, se nós tivéssemos continuado em funções, essa credibilidade não se teria perdido, essa trajetória teria sido mantida. Nós alertámos que havia a necessidade de fazer a reposição de rendimentos e fazer um caminho com segurança, com um gradualismo para evitar precisamente questões como estas que agora se estão a colocar e, portanto, se fosse este Governo e se eu fosse Ministra das Finanças, estas questões seguramente não se colocavam. Portanto, aquilo que está a afirmar, em nome do PSD,
é que Portugal pode sofrer sanções por causa da trajetória de 2016 e não por causa daquilo que foi o déficit em 2015 e por causa de 15 dias de governo socialista e não por causa de 350 dias antes? Não são 15 dias de governo socialista, são todas as medidas que o governo, desde que tomou posse, anunciou e fez o orçamento para 2016 e apresentou o programa de estabilidade que tem a trajetória deste ano e dos próximos anos. E aquilo que verdadeiramente está em causa, e é isso que transparece das declarações, como digo, repetidas e demonstrando uma crescente preocupação, é que efetivamente a trajetória do país seja desviada do caminho que tinha vindo a ser seguido nos últimos anos. O que está aqui em causa é verdadeiramente esta matéria. Mais uma vez, o déficit foi de 3%, mas, como digo, até com medidas extraordinárias anunciadas, não há razão nenhuma para que tivesse havido um desvio que pudesse justificar a aplicação de sanções. As sanções de que se falam são claramente um reflexo das preocupações com aquilo que tem sido o caminho feito por este governo e com aquilo que são as suas intenções anunciadas para o futuro. E o que deverá Portugal fazer caso seja alvo de sanções? Portugal deve, antes de mais, evitar essas sanções. Mais uma vez, cabe a este governo, o governo tem todas as condições para dar conforto e confiança aos nossos parceiros europeus e à Comissão Europeia de que vai fazer o necessário para corrigir desvios de trajetória. Porque a questão que está em cima da mesa é essa, é uma preocupação. Eu recordo que o procedimento de déficits excessivos não obriga apenas a ficar no limite até 3%, mas a garantir que essa trajetória é mantida para o futuro. Portanto, não basta olhar para o passado, é preciso também olhar para o que se segue. Ou seja, é preciso garantir que o déficit não toca nos 3% e que depois volta a subir. É preciso garantir que essas condições são respeitadas e que os compromissos associados ao tratado orçamental são cumpridos. E, portanto, mais uma vez, nós temos a esperança ainda de que o Governo, nestes últimos dias, possa, junto das instituições, reforçar aquilo que são os compromissos que tem assumidos a nível europeu e que possa, com esse reforço de compromissos, dar garantias suficientes de confiança à Comissão Europeia para evitar a aplicação de sanções. Suponho então que, perante as suas preocupações para as políticas futuras e as eventuais preocupações da Comissão Europeia para as políticas futuras, aquilo que o PSD teme é que sejam aplicadas não sanções efetivas, mas sanções suspensas. Preocupa-nos a aplicação de todas as sanções que possam ser colocadas, porque as sanções, quaisquer que elas sejam, são sempre um sinal negativo para o país que pode ter consequências. E, portanto, achamos que o Governo pode e deve evitar a aplicação dessas sanções, quer sejam sanções pecuniárias ou simbólicas, quer sejam sanções de suspensão de fundos comunitários, que é aquilo que, de acordo com os tratados, pode ser colocado em cima da mesa. Mas, mais uma vez, estamos ainda a tempo. Ainda há uns dias estamos ainda a tempo para que o Governo, junto da Comissão Europeia, possa tranquilizar os nossos parceiros e tranquilizar as instituições de que está preparado para fazer tudo o que é necessário para evitar que o país tenha sanções e as consequências negativas que daí possam advir, sejam elas quais forem. Estamos em direto nesta altura para a RTP3. Disse há pouco que se fosse Ministro das Finanças nada disto acontecia. O que é que faria de diferente? Bom, aquilo que faríamos de diferente era continuar naturalmente a trajetória de consolidação que tínhamos vindo a seguir e que mereceu o reconhecimento dos nossos parceiros, dos analistas de mercado, dos próprios mercados, das agências de rating. Todo esse caminho percorrido foi reconhecido. Foi graças a muitos sacrifícios dos portugueses que conseguimos fazer um caminho muito difícil de recuperação do país e alertámos durante a campanha, e tínhamos isso no nosso programa de governo, que seria um processo de recuperação de rendimentos gradual, que daríamos muita importância à questão do investimento das empresas, que continuaríamos com a reforma do IRC. Todas essas medidas que, entretanto, foram revertidas, abalaram a confiança, para além das reversões das concessões de transportes e outras, abalaram a confiança, levaram a que o investimento estivesse novamente a cair, e são todas estas questões que, de facto, estão na base da preocupação. Se tivéssemos nós continuado em funções, posto em prática o programa de governo que submetemos à Assembleia da República e que foi chumbado, esta perda de credibilidade não teria acontecido e, portanto, esta discussão não faria sequer sentido. Partilha também da opinião do Ministro das Finanças alemão, que disse há poucos dias que Portugal poderia necessitar de um segundo resgate. Eu não comento nenhumas declarações em particular, salientei apenas que os sinais de preocupação são múltiplos e vêm de muitos responsáveis
em declarações públicas e outras não tão públicas, mas a preocupação é realmente muita. Os portugueses não merecem voltar para trás, não merecem voltar a passar por um resgate financeiro. Este governo e esta maioria têm a responsabilidade de fazer tudo aquilo que seja necessário para evitar um tal cenário. É uma coisa que depende apenas de Portugal e depende apenas dos responsáveis que hoje conduzem a política do país. Muito obrigada. Boa tarde.